Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco, prestigiando o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui, canal 11 da NET. O programa vai ao ar, você sabe, já está acostumado, toda quinta-feira, das 20 às 20h30, o reprise no domingo pela manhã, das 8 às 8h30. Muito obrigado, participe conosco e sempre com críticas positivas, negativas, não há problema. O importante é você participar e debater conosco, interagir conosco. Na semana passada fizemos um grande programa com a deputada estadual e ex-prefeito de Santos, Thelma de Souza, e hoje temos um convidado super especial. Nós vamos falar muito no programa de hoje da Associação Comercial de Santos, só que um foco diferente, a chamada ACS Jovem. Você vai saber daqui a pouco que nosso convidado é o novo coordenador, o coordenador eleito da ACS Jovem, Gustavo Pierotti, filho do nosso diretor financeiro, Geraldo Pierotti. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Márcio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e à disposição aí para contribuir com o programa. Eu tenho certeza, nós vamos falar muito de ACS Jovem, vamos falar também um pouco de Porto, você conhece Porto também como ninguém, sua família é uma família ligada ao Porto, mas para quem não sabe, eu gostaria de voltar um pouco na história, porque foi uma figura no sentido positivo que eu acompanhei muito, ainda jovem, mas acompanhei muito. Ele é neto de Mansueto Pierotti, uma grande história em São Vicente, e foi prefeito nomeado de São Sebastião. São Sebastião. Foi isso, não é isso? 7 anos, foi. É? Ele nasceu em São Vicente? Ele é de Barretos. Ele é de Barretos? Mas ele interior. teve uma vida muito forte em São Vicente também, inclusive o estádio lá tem o nome, dele. Estádio Mansueto Pierotti, não é isso ou eu estou errado? Não, está correto. É ele veio para a Baixada Santista, se não me engano, com 2 anos de idade. Ele é de Barretos? Ele é de Barretos, família italiana, de imigrantes. Mas ele nasceu no Brasil. Figura grande, né? Pois é, Ar bravo, mas bravo não tinha nada, né, Gustavo? Era proporcional à doçura dele, né? E veio muito novo para São Vicente, fez a vida dele inicial lá, depois ele mudou-se para Santos e mais à frente foi eleito prefeito de São Sebastião nomeado. É complicado falar porque eu sou neto, mas... Pode falar, pode falar dizem bem, né? que foi um grande prefeito de São Sebastião, levou muito progresso para aquela região, levou iluminação elétrica, saneamento básico, enfim, as pessoas têm muito boas recordações dele por lá. E foi ele o criador da Mansueto Pierotti, fornecedora de navios? Foi ele o criador da Mansueto Pierotti, em 1949. 49. Nessa época de São Vicente, foi quando ele estava já em São Vicente, é isso? Eu já estava em Santos nessa época, criou a Mansueto Pierotti, depois veio a segunda geração. Quando ele foi para São Sebastião, os filhos, no caso meu pai e meu tio, é que assumiram mesmo a empresa e fizeram ela, enfim, prosperar até os dias de hoje. Nós vamos falar da ACS Jovem, mas já que nós começamos por esse caminho, até numa homenagem ao Mansueto Pierotti, uma figura pública e de grande história, não só aqui na Baixada Santista, na região metropolitana, como também no litoral norte, principalmente em São Sebastião. O que é Mansueto Pierotti fornecedora de navios? O que é que fornece para os navios? Esse ramo de atividade é um ramo muito peculiar. Aliás, você é gerente... Eu sou gerente de suprimentos. Da Mansueto Pierotti. Da Mansueto Pierotti. É um ramo muito peculiar, pouca gente conhece essa profissão, mas ele, ao mesmo tempo, é um ramo dos mais antigos que existem, porque desde que existe navegação, existe o fornecimento a navios. Né? O fornecimento a navios nada mais é do que entregar aos navios tudo o que se refere ao consumo de bordo, que a gente chama, tudo que o navio consome durante uma viagem. Desde alimento até combustível? Não, combustível. Combustível também é considerado um tipo de fornecimento de... mas não é área específica. Mas não é área específica nossa. Então, a nosso fornecimento não tem nada a ver com a carga que o navio carrega. Para mim não faz diferença. Sim. O navio você tem que abastecer o navio, suprir o navio. Exatamente. Eu vendo ao navio comida, bebida, material de limpeza, tinta, alicate, ferramentas em geral, gases para eles fazerem reparos a bordo. Combustível não? Combustível não. Combustível e água não, que apesar de serem considerados também fornecimentos ao navio, são áreas muito específicas e que tem empresas especializadas em combustível e em água. Água que eu digo é água de tanque de lastro, né? Água para beber, né? Água para beber a gente fornece normalmente. Então a gente fornece todo tipo de navio que você imaginar, navio de passageiro, navio de guerra. É isso que eu queria entrar, porque esse, sem dúvida, é um aspecto importante e um nicho, entre aspas, relativamente recente. A gente tem navios de passageiro, navios chamados navios de cruzeiro, já há muitos e muitos anos. Vem do tempo de uma companhia americana chamada
McLean, talvez não seja. Isso não é da minha época. Não é do seu pai, mas seu pai, o Geraldo, com certeza, porque ele tinha 2 grandes transatlânticos, SS Brasil e SS Argentina. E agora os cruzeiros são relativamente recentes. Esse foi um novo campo para a sua empresa, né? Mas ao mesmo tempo, esse realmente consome, né? Esse realmente consome, mas eu costumo dizer que a gente era feliz e não sabia. Porque esse ramo começou mesmo a se desenvolver na nossa região com mais pujança dos anos 2000 para cá. Imagino isso. E naquela época a gente tinha aí 2, 3, 4 navios por temporada e existiam muito poucos... Existia muito pouca concorrência no mercado, né? Então tinha a nossa empresa que foi procurada pelos navios, pela história que a gente tinha, tradição, eles vieram... Quer dizer, a nossa empresa não era especializada nesse ramo, a gente era especializado em outro tipo de fornecimento a navios, de navios cargueiros, enfim. Mas aí por conta de toda a nossa tradição, de toda a nossa credibilidade, as armadoras de navios de passageiros vieram atrás da gente. Olha, a gente quer que vocês forneçam, então. No início a gente relutou, falou, não é bem a nossa área, mas enfim... No fim, a gente acabou criando um departamento para fornecer os navios e a gente tinha, enfim, uma concorrência muito dura com alguns fornecedores e eu digo que a gente era feliz e não sabia porque naquela época eram poucos, né? Eram poucos. E aí, com o aumento... o mercado cresceu. Exatamente. Desculpa interromper, o telespectador sabe, mas só para lembrar, já teve dias, se eu não me engano, na temporada passada, ou há 2 anos atrás, teve dias, sábado, com 9 navios. 9 navios. Acho que foi o limite. Eu fico imaginando você abastecer 9 navios e eles querem chegar, abastecer e sair, né? Não, é uma estrutura, é uma loucura, até por conta de... A nossa infraestrutura ainda não é adequada para receber tantos navios, então os navios eles não atracam todos em frente ao terminal. Sim. Quer dizer, eles acabam sendo distribuídos ao longo do cais. Logística é difícil, A logística é muito complicada. Quando a gente tem 9 navios, como você citou, a gente tem diversos gates de terminal para você entrar com os caminhões, e aquele pedaço ali fica bastante congestionado, enfim. Mas então é por isso que a gente era feliz e não sabia, porque a gente tinha poucos concorrentes, apesar de poucos navios, e hoje a gente tem 20 muitos navios, mas também tem muitos... É proporcional, né? É proporcional. O aumento dos concorrentes foi uma progressão geométrica, e o aumento dos navios foi aritmético. Vocês têm a favor, em tese, o fato de já estarem aqui há mais tempo, de terem uma história construída aqui em Santos, a firma Mansueto Perotti é uma firma tradicional e muito conhecida. Então, isso não deixa de ser um ponto amplamente favorável, né? Sem dúvida, mas hoje... pelo fato do volume ter aumentado demais, existem muitos produtores que têm interesse de fornecer diretamente. Quando eram poucos navios, eles não tinham interesse, nem valia para eles a pena financeiramente criar uma estrutura para atender os navios direto. Hoje, como o volume é muito grande, em algumas situações já compensa aos grandes produtores desenvolverem um canal de distribuição direto, né? Então isso acaba... aliviando um pouco os fornecedores de navios, os especializados do processo. Mas eu entendo que a gente está num processo de transição ainda. A gente vai chegar num ponto em que vai se chegar à conclusão, que pelo menos é o que eu imagino, que vale a pena para esses produtores fornecerem através de uma empresa especializada e a gente vai conseguir adequar um custo extra, óbvio que a gente tem um trabalho e esse custo tem que ser considerado. Isso vai valer a pena para eles fazerem através do fornecedor, quer dizer, os custos vão se acomodar e a gente vai chegar num consenso. Nós vamos terminar já esse bloco. Veja como o tempo corre, tá vendo? Você estava preocupado, vê como é fácil, a conversa é boa, o assunto é interessante. É verdade. No segundo bloco nós vamos entrar de rígido na CS Jovem. Mas para terminar esse bloco, a resposta bem objetiva em função do tempo. Não sei se é possível. Quanto consome um navio de passageiro? Essa pergunta não dá para responder objetivamente. Sei, mas olha, eu vou te dar uma noção. Por exemplo, de melancia, 3 toneladas. 3 toneladas 2 toneladas de manga, 2 toneladas de melão, ou 3, 1 tonelada de tomate. Isso a gente está falando de uma viagem de 7 dias. Isso, aquele cruzeiro de 7. É o cruzeiro de 7 dias. E é proporcional de 3, já é um pouco menos. Já é um pouco menos, e por aí vai. São carretas... Mas os alimentos básicos também, como arroz, feijão, essas coisas também? Feijão, praticamente tudo. Só que melancia, 3 toneladas? 3 toneladas. Haja melancia. E haja gaiola para colocar tanta melancia. E esse embarque, essa operação de abastecimento tem que ser feita rapidamente. Porque normalmente eles chegam no final da tarde, chegam de manhã eles chegam e saem à noite. Saem no final do dia. Você tem 12 horas para fazer isso? 12 horas. E
temos que contar com todas as espécies de intempéries que você possa imaginar, caminhão que quebra, congestionamento. Eu fico imaginando, para a gente encerrar o bloco, ficar todo mundo parado ali do lado fora do gate, encostou, chega todo mundo. Mas vamos encerrar esse primeiro bloco, vamos para o segundo bloco, e no segundo bloco nós vamos falar especificamente sobre a ACS Jovem, a entidade jovem, a Associação Comercial Jovem, dentro da Associação Comercial de Santos. Fique conosco. Voltamos com o nosso ACS na TV. Hoje o nosso convidado é Gustavo Pierotti, ele que é gerente da empresa Mansueto Pierotti, fornecedora de navios. Mas a nova credencial dele é que ele é o coordenador eleito, ainda não tomou posse, a posse vai ser em agosto, já definimos o dia? Dia 9. Dia 9 de agosto vai tomar posse, por enquanto ele é coordenador eleito, vai tomar posse no dia 9 de agosto, às 18 horas. 18 horas. Lá na Associação Comercial de Santos. Você está convidado. Posso convidar o telespectador? Por favor. Está convidado. Mas não vai a cidade toda, que aí não tem condições. Ô, Gustavo, o que é a ACS Jovem, para começar? A ACS Jovem é um núcleo de jovens empreendedores que foi fundada em julho de 2008, portanto, muito recente, muito nova ainda. E isso é até interessante porque, apesar de ser uma associação muito nova, ela está atrelada à ACS, que é uma entidade 140 anos. Em dezembro do ano passado fez 140 anos. 141 anos. Vai fazer 141 anos em dezembro agora. Uma entidade que já recebeu até o Dom Pedro II. Dom Pedro, os candidatos a presidente.